Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre transformação digital, tecnologia, startups, negócios e sustentabilidade. Hoje eu vou conversar com Luiz Otávio de Souza Leal, ele é o economista-chefe do Banco Alfa. Na verdade, assim, é um privilégio, na verdade, trazer um economista-chefe aqui. A gente vai entender o que é que eles fazem e como a visão estratégica deles influencia negócios importantes e a própria inovação. Bom, ele é bacharel e mestre em economia pela PUC do Rio de Janeiro, onde lecionou por 6 anos. Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, atuou como economista-chefe na Pictet e no Banco ABC Brasil, além de ter sido chefe de pesquisa da Fé Comércio Carioca. Luiz, prazer te receber aqui, uma verdadeira honra, na verdade. Prazer é todo meu, Cláudio, participar desse Alpha Collab, que é digamos que a gente está aí na ponta das inovações do mercado. É realmente uma honra falar para esse público aí inovador, tá? Bacana. Bom, vamos começar pela nossa base do papo, né? O que faz um economista-chefe? Conta aí pra gente. Bom, o economista-chefe, na verdade, ele é uma mistura, tá, de estrategista com mentiroso, tá? Então a gente tem aí que, a partir das coisas que acontecem no mercado diariamente e as variáveis, a gente tenta codificar isso, decodificar isso para não só os traders, né, o pessoal que opera dentro do banco, mas para os clientes do banco, tá? Então a gente tem que contar uma mentira muito bem baseada, tá? Para que eles acreditem de que a gente está falando a coisa certa, tá? Então, inclusive existe o irmão do Bussunda, tá? Que é um grande economista, tá? O Sérgio Besserman foi presidente do IBGE, inclusive, ele tem uma piadinha com relação a essa questão dos economistas, dos erros dos economistas, que ele diz que normalmente economista, assim como eu e assim como ele, é careca, porque toda vez que faz uma previsão, sai o número e fala assim, puta, errei de novo, entendeu? Então, na verdade, o grande ativo do economista é ser crível. Então, vocês vão ver ao longo da entrevista que vocês vão acreditar em boa parte do que eu vou falar. Não necessariamente vai acontecer o que eu falei, mas vocês têm que acreditar. E esse é o papel do economista-chefe, é fazer com que as pessoas, sejam os traders, sejam os clientes, acreditem no que você tem falado, baseado tá numa pseudo cultura econômica que você traz há muito tempo, tá? Então a gente tem aí que coordenar, fazer uma decodificação desses dados todos que a gente tem aí, inflação, produção industrial, vendas no comércio, e etc., junto com uma conjuntura externa, tipo, então, geopolíticas, questões de Estados Unidos, China, Europa, agora variantes Delta, variantes Omicron, e a gente tentar decodificar isso para onde o banco e onde os clientes podem ganhar dinheiro. Fantástico. Primeiro, lhe parabenizar pelo bom humor, não é? Porque já começa em alto astral. E eu tenho certeza que essa sua, digamos, essa sua brincadeira, sua ironia com a mentira tem a ver com o contrário, pelo que eu entendi do que você falou. Na verdade, o economista-chefe, ele tem que ter um grande repertório cultural, e aqui eu explico o que é que eu estou falando de repertório cultural, tem que entender bastante dos movimentos, os fluxos macroeconômicos do mundo inteiro, tendências, além disso, todos os aspectos técnicos de indicadores, de desempenho, geopolítica. Não é uma engenharia simples, né? Não é uma coisa simples, né? Vocês têm que estar com uma carga de leitura e ter uma grande cultura do passado também, um legado, não é não, Luiz? Cláudio, eu até falo com o pessoal que trabalha comigo, que eu acho que o grande ativo de um economista é a notícia, ele ter informação, não é notícia, é informação,
é primordial para um economista, porque ele tem que, a partir do momento, por exemplo, que um trader da mesa ou um cliente fizer alguma pergunta para ele, ele tem que saber falar sobre aquilo. Então, faz parte, talvez a pior coisa para um economista-chefe seja alguém perguntar alguma coisa para ele e falar assim: ó, não sei o que você está falando. Tá? Então, a informação é talvez o ativo mais importante para um economista nessa função, tá? Ou seja, ele tem que estar ligado em todas as novidades, então ele tem que ler 2, 3 jornais por dia para saber o que está acontecendo, ele tem que se informar sobre as últimas notícias mais importantes, então quando surgiu a Covid-19, todos os economistas viraram especialistas, imunologistas, infectologistas, todo mundo começou a fazer curva de transmissão, ah, começamos a saber todos sobre número de leitos nos hospitais em São Paulo, no Brasil como um todo. Agora que está saindo essa Omicron, já estamos de novo tendo que discutir sobre proteína S e mutação. Então, é isso. Daqui a pouco, quando passar essa onda dessa Omicron, provavelmente a gente vai voltar a virar, por exemplo, cientista político, especialista em pesquisa eleitoral. Tá? Então, essa é a vida. Eu acho que não só a vida do economista, eu acho que qualquer profissional para ter sucesso, ele tem que estar sempre atualizado, tá? Então, um médico que não se atualiza com relação às últimas técnicas, ele vai ficar para trás. Um advogado que não se atualiza com relação às últimas tendências do direito também vai ficar para trás. Do mesmo jeito que esse pessoal da inovação que está aí fazendo startups e etc., se não ficar atento às novas as novas tecnologias, também vai ficar para trás. Então, eu acho que no nosso caso, a inovação é a informação. Tá? Então, do mesmo jeito que o cara que está criando um novo site, um novo aplicativo, ele tem que estar up-to-date com as inovações, um economista tem que estar up-to-date com as informações inerentes ao mercado financeiro. Tá? Eu acho que esse é o nome do jogo. Agora, o que me chama a atenção, e sem insistir em nenhum ponto, é exatamente a capacidade de síntese, a capacidade de interpretação da informação, não apenas o fato de estar atualizado com o que está acontecendo, está atualizado com o que está acontecendo, mas com capacidade interpretativa de saber quais as correlações, como essas novas variáveis, novos intervenientes, eles se correlacionam criando um novo cenário. E aí eu puxo a questão que eu acho que todo mundo quer fazer para um economista-chefe, né? Como é que está o cenário aí de perspectiva para 2022, né? Como é que vocês têm visto, particularmente para o Brasil, mas claro, com essa visão das correlações externas, né? Ó, Cláudio, infelizmente as notícias não são das mais auspiciosas, tá? Nem considerando, a gente pode até falar um pouco mais sobre a questão dessa nova variante da Covid-19 mais à frente, mas nem considerando essa novidade, tá? A gente tem aí uma expectativa de que o ano que vem vai ser um ano muito desafiador para o Brasil, tá? E começando pelo cenário externo, a gente passou aí, a despeito de a gente não parecer para a gente, uma vez que a gente teve muito altos e baixos, a Bolsa esse ano, por exemplo, está acumulando queda. O cenário externo não foi ruim para os ativos emergentes em geral e para o mercado brasileiro em particular. Tá? A gente que não fez o dever de casa corretamente, mas quando você vê os mercados americanos batendo recordes atrás de recordes, é uma prova de que a reação das principais economias, dos principais bancos centrais à pandemia foi de jogar um caminhão de dinheiro, tá, no mercado. E quanto mais liquidez você tem no mercado, mais apetite ao risco você tem, porque para fazer a contrapartida
de muito dinheiro em circulação é que esse dinheiro vale menos. Então, para você fazer ele render, você precisa buscar ativos que tenham uma rentabilidade maior, ou seja, ativos mais arriscados, como os brasileiros, por exemplo. Tá? E o que vai acontecer no ano que vem é que provavelmente essa liquidez abundante que a gente tem visto aí nos últimos 2 anos, tá? Ela vai ser restrita. Por quê? Porque você já vê, e aí todo mundo deve estar vendo nos jornais, que a gente está com uma onda de inflação que não é só no Brasil. Tá? Eu dou exemplo aqui que eu acho que, que chama mais atenção, que o índice de preço ao produtor, que seria o nosso IPA aqui no Brasil, tá? Chegou a 18,1% na Alemanha. Isso aí é o maior nível desse índice na Alemanha desde 1951. Tá? Ou seja, 85% da população alemã nunca viu na sua vida inteira um número desse nível. Tá? Então, você tem aí um processo inflacionário que é global, tá? E a resposta vai ser global, ou seja, todos os bancos centrais, os mercados emergentes por questões até históricas já saíram na frente. Então, o Banco Central chileno está subindo os juros, o Banco Central brasileiro, o Banco Central da Rússia, o Banco Central colombiano, o Banco Central mexicano, todo mundo está subindo os juros. E a próxima rodada, que vai acontecer no ano que vem, são os bancos centrais das principais economias vão começar a subir os juros, notadamente o Banco Central americano. Tá? Então, o mercado já espera um aumento aí, 2 aumentos no ano que vem, a taxa que está agora em 0 deve fechar em torno de meio, e eu particularmente acho que vão ser 3, tá? Inclusive começando ainda no primeiro semestre, coisa que o mercado não está precificando. Então, quando você junta já a expectativa de menos liquidez e a minha expectativa de que você vai ter uma surpresa ainda maior por conta do movimento de antecipação desses juros, isso faz com que o mercado internacional já não tenha tanto apetite assim por aplicar em países mais arriscados como o brasileiro. Então, por esse motivo, já seria uma má notícia. Uma outra má notícia que eu acho que pode influenciar os ativos brasileiros é a China, tá? Eu acho que a China ela está passando uma mudança estrutural, tá, importante, ou seja, a desaceleração que a gente tem visto na economia chinesa não é conjuntural, é estrutural. Eles estão mudando o paradigma da economia, tá? Até agora a economia era toda a sociedade em prol da economia, do crescimento. Eu acho que agora o crescimento vai ser em prol da sociedade. Então, aquele negócio que a gente ouvia na década de 70, falando assim, ó, a gente tem que fazer crescer o bolo para depois dividir o bolo. Eles já fizeram o bolo crescer e agora eles vão começar a dividir. Isso faz com que o bolo não cresça mais na mesma proporção. Tá? Isso vai ter impactos quando cair a ficha dessa mudança estrutural da economia chinesa. Eu acho que a gente vai ter uma revisão do preço das commodities, tá? E, consequentemente, uma desaceleração da economia chinesa. Nessa confusão toda de menos crescimento chinês e menos liquidez no mercado internacional, a gente tem os nossos próprios problemas. Tá? Então, a gente pode até falar mais detalhadamente sobre isso, mas ano que vem é ano de eleição. Tá? Vai ser uma eleição muito acirrada, todo mundo torcendo por uma terceira via que não apareceu ainda. Tá? Então, eu acho que o nome do jogo no ano que vem para os ativos brasileiros vai ser muita volatilidade, tá? Juros altos, a inflação ainda não vai ter arrefecido do jeito que seria o esperado. A gente está falando de uma inflação saindo de 10 para 5, já é muito, mas 5 já é o teto das expectativas de inflação, da meta de inflação do ano que vem. Tá? Então, os juros vão ter que ficar altos, vão chegar a 2 dígitos com certeza ao longo de 2022 e vão ficar nesse patamar durante algum tempo. Com isso, a gente não pode esperar um desempenho muito favorável da economia no ano que vem. Eu ainda sou partidário de que a gente pode ter um número ligeiramente positivo, tá próximo de 0,5%, mas considerando as necessidades que nós temos em termos de principalmente sociais, de aumentar a empregabilidade dos trabalhadores, a gente tem uma taxa de desemprego ainda muito alta, crescer 0,5% realmente é decepcionante. Tá? Entendi. Perfeito. Acho que já deu um cenário aí espetacular, Luiz. A gente vai para um rápido intervalo aqui pela Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver.
Já estamos de volta com o Trends. Hoje eu converso com Luiz Otávio, que é o economista-chefe do conglomerado financeiro Alfa. Luiz, a gente no primeiro bloco você deu um panorama espetacular aí da economia. Claro que não são notícias muito alviçareiras para a gente, particularmente para a turma da inovação, que essencialmente é alimentada pelo capital de risco, que evidentemente vai fugir um pouco no próximo ano, tudo indica, né? Eu vou aproveitar esse gancho, Luiz, para lhe pedir uma visão de como você conecta, né? Assim, como é que você conecta uma visão de um economista-chefe a essa chamada nova economia, e até aproveita para pincelar um pouco sobre o que seria essa nova economia, afinal de contas, né? Onde você tem, por exemplo, fenômenos de empresas que são razoavelmente jovens e que se tornam dentre as maiores, se não as maiores empresas do mundo, enfim, como elas reconfiguram algumas infraestruturas de comunicação, fluxo de informações, tráfego de, por exemplo, gestão de recursos financeiros, tudo isso está sendo transformado de forma aguda. E até mesmo a parte de infraestrutura, portos, containers, tudo isso cria uma aceleração espetacular na transformação. Então, eu lhe peço essa visão de como conecta essa visão de um economista-chefe e essa sensibilidade com a nova economia, se é que eu posso insistir nesse nome, né? Bom, Cláudio, eu acho até pegando um gancho que você fez com relação à taxa de juros, eu acho que a boa notícia para esse pessoal das empresas novas aí, inovadoras, é de que o investidor que pensa, né, nesse tipo de mercado, ele tem uma outra visão, tá? Ou seja, voltando uma casa, quando você pensa numa empresa de inovação, normalmente a gente tem que pensar o que que leva alguém a criar um site, criar um aplicativo, criar uma empresa de inovação, chamada de inovação. Basicamente, o estopim dessa ideia é alguma falha de mercado, tá? Que esse inovador observa, tá? Ou seja, às vezes até por um problema pessoal, tá? Então a gente teve aí, por exemplo, o Nubank, a história do cara que fez o Nubank é que ele era colombiano, veio para o Brasil, tentou abrir uma conta no banco e ficou 2 meses para conseguir abrir a conta no banco. Então ele falou assim: bom, tem que ter um jeito de fazer isso mais fácil. Normalmente são essas demandas pessoais que acabam gerando grandes ideias, tá? E obviamente que as ideias elas não dependem da taxa de juros, tá? Então, e quem investe nesse tipo de mercado, venture capital, por exemplo, está olhando muito mais na ideia do que efetivamente no fluxo de caixa, dado que uma empresa que está começando não tem fluxo de caixa, tá? Então, a boa notícia para esse pessoal aí do Alpha Collab e em particular e para os empreendedores inovadores em geral é de que você pode passar meio ao largo dessa piora da economia, digamos assim, economia normal, tá? Por conta dessa peculiaridade desse mercado, tá? Agora, o que eu acho que eu acho que essa pandemia, por exemplo, eu acho que ela foi muito importante para dar esse boom nesse nicho de empresas inovadoras, tá? Por quê? Porque eu acho que essa pandemia ela exacerbou exatamente essas necessidades pontuais, tá? Então as pessoas ficaram em casa, as pessoas começaram a consumir de forma diferente, as pessoas começaram a ver a sua casa, começaram a ver o seu local de trabalho, começaram a ver o seu transporte, começaram a ver sua alimentação, tudo de uma forma diferente, tá? Então abriu-se uma possibilidade muito grande em termos de novas ideias, tá? Então a gente tem visto boas ideias nascendo no campo da logística,
boas ideias nascendo no campo das compras virtuais, boas notícias, ideias nascendo no campo do gerenciamento de espaços, sejam corporativos, sejam residenciais, tá? Então, e esse movimento, eu acho que é um movimento que a gente está naquele momento assim, do meio que o universo se formando, em que você vai ter muita explosão, muita coisa acontecendo, muita gente vai ficar pelo caminho, porque nem tudo que aconteceu durante essa pandemia veio para ficar. Algumas coisas vão ficar pelo caminho. Outras coisas que durante a pandemia pareciam que eram certas, não estão tão certas assim, como por exemplo, todo mundo falava que ia acabar o trabalho presencial, que as lajes corporativas não iam ter mais nenhum tipo de apelo, tá? E agora descobriu-se que não, que provavelmente vai ser híbrido, provavelmente você ainda tem espaço para, como você vai ter esse híbrido e as pessoas vão ter que ter um espaçamento maior, talvez você acabe usando o mesmo espaço que antes, só que com menos pessoas, tá? Teve aquela migração da cidade para o interior. Todo mundo achava que as casas no interior iam bombar e que as casas na cidade iam diminuir o apelo. Aí você descobriu que no interior não tem a infraestrutura que tem na cidade, então não dá para fazer também essa migração total. Então, são coisas que eu acho que a gente está aprendendo, tá? E como todo o inovador sabe, é meio que trocar o pneu com o carro andando, entendeu? Então, vai ter alguns problemas. E aí, falando de oportunidades e pegando mais, como você chamou a atenção, Cláudio, mais na parte financeira, as fintechs, essas coisas, eu acho que está se abrindo, apesar de já ser um setor bastante congestionado, tá, em termos de inovações, está se abrindo um caminho muito importante, tá, que é a questão do cadastro positivo, do score de crédito, porque qual era a grande barreira de entrada para as fintechs no mercado de crédito? Era exatamente você não saber o perfil do seu tomador de crédito, tá? Como você não tinha o histórico de dar crédito, você não sabia se aquele tomador era crível ou não, então você não sabia qual era a taxa que você podia dar para ele. A partir do momento, e isso era meio que o monopólio dos grandes bancos. A partir do momento que você abre esse banco de dados para todo mundo, tá? Você pode, e aí a fintech ela é mais eficiente do que um banco tradicional, ela pode modular individualmente o seu crédito àquele indivíduo, tá? Então, a despeito, na questão especificamente das fintechs do mercado financeiro, eu acredito que, a despeito de ele estar bastante congestionado, esse mercado de inovação, as que já estão colocadas têm muito espaço para crescer, inclusive aí tem o outro lado também, elas vão ter que se acostumar que elas não são mais adolescentes, tá? Então, adolescentes é sempre permitido muita coisa. A partir do momento que você entra na fase adulta, você começa a ter obrigações também. E é o que o Banco Central está fazendo, entendeu? O Banco Central vai começar a discutir uma legislação para que as fintechs também comecem a serem observadas como uma empresa financeira que empresta e, consequentemente, tem impacto sobre o sistema financeiro, tá? Então, a boa notícia para as fintechs é essa, de que elas vão conseguir competir de igual para igual com os grandes bancos, e a má notícia é que elas já saíram da adolescência. Então, agora elas vão entrar na fase adulta e, como todos nós adultos sabemos, as obrigações, aquela época do eu sou imortal e tenho a vida toda pela frente, quando você vai ficando mais velho, você começa a ter que sobrepesar as coisas e as obrigações começam a ficar maiores. É o que vai acontecer com as fintechs daqui para frente. Eu quero aproveitar ainda esse restinho de tempo aí, mais uns 3 minutos, 2,5, para a gente falar um pouquinho de
questões que são quase que inevitáveis hoje, de sustentabilidade e tal. Queria pegar um gancho, não sei se vai ser um bom gancho, mas você falou, poxa, agora é hora de dividir o bolo na China, em linhas gerais, naturalmente, porque tem outras questões dramáticas, políticas, enfim, é complexo demais esse negócio. Mas, e aí você tem certamente vai ter uma qualificação da alimentação do chinês, né? Do chinês pobre, digamos, né? Que deve ser uma multidão de gente. E aí o Brasil é um player nessa história, porque nós produzimos comida, temos um agro espetacular e crescente, né? Então isso tem um pano de fundo da questão ambiental, né? Social também. Queria ouvir você um pouco sobre esse tema, né, que é mais uma das variáveis intervenientes hoje bastante importantes, né, impacto social e ambiental nesse cenário que vem por aí pela frente, pelo menos nesses 6 primeiros meses de 2022. Como isso vai intervir também nos negócios e participar dos negócios e como o Brasil dialoga com essa questão. Bom, Cláudio, você chamou atenção para uma coisa interessante que eu falei que ia ser ruim para os ativos brasileiros essa questão da China desacelerando. Eu acho que vai ser ruim porque na hora você enfia todo mundo no mesmo bolo, entendeu? Então, país ligado a commodity é país ligado a commodity, independente da commodity que ela vai exportar. Mas você tem um ponto importante, tá? É, Dentro das commodities, tá? Obviamente que as que vão sofrer mais são aquelas ligadas à infraestrutura. Então, minério de ferro é uma que pode sofrer, outras commodities metálicas podem sofrer também. Agora, você chamou a atenção para a questão de que quando você consome mais, tá? E é o que a China vai tentar fazer, ela vai tentar aumentar a renda per capita do chinês, você consome mais de tudo, inclusive mais proteína. Tá? E quando você pensa, por exemplo, num frango, tá? Que é muito consumido, até muito mais do que carne bovina, por exemplo, lá na China, o frango, na verdade, é um saquinho de soja e milho com perninha, tá? Então, obviamente que um aumento de consumo de proteína vai acabar ajudando o Brasil nessa questão das commodities agrícolas. Inclusive, ano que vem, provavelmente, a gente vai ter um recorde de safra. Ou seja, num segundo momento, eu concordo com você, eu acho que o aumento do consumo chinês vai favorecer as exportações brasileiras, principalmente de grãos. Um exemplo até muito interessante com relação a essa questão do aumento do consumo e o impacto disso sobre os preços internacionais, antes da crise, a gente teve um boom do mercado de celulose. E o motivo do boom do mercado de celulose foi que, basicamente, o chinês começou a usar mais papel higiênico. Tá? Então, isso é um exemplo do tamanho da população chinesa. Qualquer aumento de consumo em algum produto, tanto que, outra coisa, tipo assim, o sonho de consumo dos produtores de café é fazer o café se tornar uma bebida popular na China, porque hoje em dia eles tomam chá. Se eles passarem a tomar um pouco de café, é um boom de consumo imenso, tá? Então, eu concordo com você nessa questão de que essa mudança de paradigma da população da economia chinesa num segundo momento, tá? Eu acho que vai favorecer também a commodities brasileiras. Agora, essa questão da inovação, de novo, a gente tem sempre, como se fosse, a gente está passando por um momento em todas as situações, meio que de uma mudança, uma ruptura conceitual, uma ruptura de costumes, tá? E sempre nesse momento de ruptura a gente tem as dores do parto, tá? Então, um exemplo dessa questão das dores do parto, dessa economia verde, por exemplo, é o preço da energia, tá? Então, você está fazendo uma transição de uma economia baseada no carbono, tá, para uma economia mais verde, só que a estrutura da economia ainda é uma estrutura baseada no carbono. Então, até a gente conseguir juntar a oferta da economia verde com a demanda dessa economia que ainda é muito ligada a carbono, a gente vai ver essas coisas de, tipo assim, gás natural subindo 500%, o exemplo, por exemplo, que é um exemplo que eu chamo a atenção também, no meio dessa confusão toda, dessa transformação da economia verde, que já demandaria
um certo ajuste entre oferta e demanda, a gente teve a maior seca, se a gente pode chamar assim, de ventos na Europa em anos, em décadas. Então, por exemplo, a parte de energia eólica que poderia suprir essa deficiência não conseguiu, tá? Então a gente vai ter que não é uma equação fácil, tá? Eu acho que a gente ainda vai tropeçar muito aí, mas eu acho que é uma coisa inevitável. O tropeçar não significa que você não deva continuar andando, tá? Então, eu acho que é uma coisa inexorável a gente ir para essa economia verde, mas lembrando que nesse percurso a gente vai ter sobressaltos, como teve esse ano, por exemplo, com essa crise energética que a gente está vendo ao redor do mundo. Maravilha, viu, Luiz? Olha, eu achava que a minha profissão de comunicador com tecnologia era difícil, mas depois de lhe ouvir, eu acho que os economistas ganham até do pessoal da previsão do tempo, viu? É muito complicado, meu amigo. É muita coisa. Uma maravilha conversar com você, Luiz. Casa aberta aqui no Colab, é uma honra, na verdade, para todos nós que cuidamos um pouco da inovação. E, poxa, privilégio, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar com vocês, tá? De falar diretamente com esse pessoal da inovação, tá? E à disposição para quando quiser atualizar aí a conversa, a gente está à disposição. Chegamos ao final de mais um Colab Trends. Hoje eu conversei com o Luiz Otávio, economista-chefe do Departamento de Economia do conglomerado financeiro Alfa. Um papo incrível, super enriquecedor para o nosso programa. Bom, então você já sabe, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho no YouTube, nos acompanhe também pelo Spotify. Enfim, estamos aqui sempre aqui na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.